你好，亲爱的同学们，你们好。Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. 晚上好, boa noite. Então, vamos para mais um texto. Hoje vamos falar sobre um emprego que se encaixa com você, que se combina com você, certo? Um emprego ideal para você, né? Então, entre as gramáticas, as estruturas, nós vamos ver, apesar de, mas, né? Essa estrutura. E também uma estrutura que é relacionado a. E por último, a gente vai ver o uso desse the aqui, que é para juntar a qualidade ao verbo, tá bem? Então vamos começar. Eu vou ler uma vez esse texto em chinês somente, então preste atenção no ideograma ou no pinyin, tá? Não se preocupe com a tradução em português, porque já, depois da leitura, eu vou explicar para você, tá bem? E lembrando, se você é iniciante zero no chinês mandarim, não deixe de conferir os nossos cursos de chinês básico aqui disponível gratuitamente no nosso canal do YouTube Aula de Chinês, viu? Tá? Então, vamos lá. O título desse texto de hoje é 适合自己的职业 适合自己的职业 Só que é parte 1. O texto é grande para a aula não ficar muito longa, para não ficar cansativo, também para não ficar muito conteúdo para você estudar em uma semana. Então, dividir em duas partes, tá? Então, hoje vamos ver a parte 1 desse texto, né? 适合 significa que combina 自己的 si mesmo, 职业 é emprego. 那么适合自己的职业 um emprego, literalmente um emprego que serve para você mesmo, 好吗？适合自己的职业 Então, vamos lá, a primeira leitura somente em chinês, tá? Não vou parar, não vou pausar para explicar, tá? 王华今天去参加招聘会了。虽然他大学还没毕业，但是他想去看一看，将来好找工作。王华的专业是中文，他想找个跟中文有关系的工作。他喜欢写文章，文章写得很不错，普通话也说得非常标准。朋友们觉得他做记者挺合适的。王华的爸爸是大学里的教授，他也想让王华做记者。可是王华觉得做记者要经常出差，自己挺懒的，不喜欢到处跑。王华想当作家。他觉得当作家可以在家上班，还可以在报纸上写自己喜欢的文章。这个职业比较适合自己。Essa foi a parte 1, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar para você a estrutura, vocabulário e pronúncia, certo? Então, Wang Hua é o nome de uma pessoa, Wang é o sobrenome, Hua é o nome, tá? Hua geralmente significa abundância, prosperidade ou algo relacionado à China, tá? Wang Hua, Wang Hua. 今天 hoje, 今天 去 vai, 参加 participar, 参加 significa participar. 招聘会 招聘会 seria feira de empregos, né? 招聘é contratar. 会 é evento, uma feira, um encontro. 那么招聘会 e le indica que ele foi, tá? Então 去了 ele foi. 那么王华今天 a gente coloca o 今天 que é o tempo, então coloca antes do verbo ir, 好吗？王华今天去参加招聘会了 significa Wang Hua hoje foi participar de uma feira de empregos. Literalmente é isso, 好吗？
王华今天去参加招聘会了。虽然他大学还没毕业，虽然e但是 faz uma estrutura que significa embora, apesar de, blá 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 blá, mas, blá 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 blá, tá? Então, 虽然 apesar de que, ele, 大学 na faculdade, 还没 ainda, não, indica no passado, 还没毕业 毕业 significa se formar. Então, 没毕业 significa ainda não se formou, tá? Então, transforma o verbo no passado, porém, no formato de negativo, tá? 还没毕业 ainda não se formou. Então, apesar dele, na faculdade, ainda não se formou, né? A gente coloca assim, 大学毕业了, né? Se formou na universidade. 大学还没毕业, então ainda não se formou na universidade. Então, na universidade, a gente coloca antes do verbo graduar, tá? 虽然他大学还没毕业，虽然他大学还没毕业，但是 mas 他想去看一看 ele gostaria de ir dar uma olhadinha ou para conhecer, né? 去看一看 para conhecer, para dar uma olhada. 他想去看一看，他想去看一看，想 gostaria 去 ir, né? Então ele gostaria de ir dar uma olhada. 但是他想去看一看，将来 futuramente, 将来好 fica mais fácil, tá? 好 aqui é o bem, é o bom, mas também significa facilitar, tá bom? Fica mais fácil, tá? 找 procurar 工作 emprego, trabalho, tá? 将来 futuramente, 好找 工作 fica mais fácil para achar um emprego, que ele já está se preparando agora, né? 但是他想去看一看，将来好找工作。Vamos para a próxima frase. 王华的专业是中文。Então, 专业 significa o curso, a especialidade, a faculdade que ele está fazendo, tá? Então, a faculdade de 王华, né? 王华的专业，专业。专业，王华的专业是中文，中文 idioma chinês, né? Você sabe. 王华的专业是中文 então a faculdade de 王华 é chinês. 他想找个跟中文有关系的工作 então aqui tudo isso antes do de, depois do verbo, é a definição de um substantivo. Tá? 工作 é um substantivo, significa trabalho, certo? Então, 他想找个工作 ele gostaria de achar esse que aqui, né, é o termo de unidade, que quando não tiver nenhum número, representa um. Então, 他想找个工作ele gostaria de achar, de procurar um emprego. Mas que tipo de emprego que ele quer? Então, aqui a gente está descrevendo o tipo de emprego que ele quer, que é 跟中文有关系的, significa relacionado a chinês, né? Tem alguma relação com o idioma chinês. Então, 跟 é com, 中文 é o idioma chinês, 有关系significa que tem relação, tá? Tem relação com alguma coisa, a gente coloca o com alguma coisa antes e depois o verbo tem relação, tá? Então, o que tem a ver comigo, né? 跟我有什么关系, né? 跟我 não tem nada a ver comigo. 跟我没有关系, tá? Então, sempre com alguém, né? Vem antes, tá?
Isso é advérbio, né, de companhia, de pessoa, né? Então, 跟中文有关系. Então, tem alguma relação com o idioma chinês. Então, é um emprego que tem alguma relação com o idioma chinês. É isso que ele quer procurar, tá? 他想找个跟中文有关系的工作. Então, 他喜欢写文章. 文章 significa textos, artigos, tá? Então, 喜欢 é gostar de 写 escrever. 他喜欢写文章. Ele gosta de escrever artigos. 他喜欢写文章. 文章写得很不错, né? Ele escreve muito bem os artigos deles, né? Então, 文章, tá? Tem que antecipar o objeto. Ele escreve muito bem artigos. Então, quando a gente coloca escrever, muito bem é uma qualidade da ação escrever, né, de Wang Hua. Então, entre o verbo e a qualidade 很不错, que significa muito bom, a gente precisa colocar esse te aqui para juntar o verbo, né, à qualidade, ou a qualidade ao verbo, tá bom? Então, 文章写得很不错. Então, ele escreve muito bem os artigos, tá? E sim, o objeto escrever o quê? Escreve artigo, né? O artigo, que é o objeto, precisa vir antes do verbo, tá? Essa é uma característica dessa partícula, dessa estrutura, dessa gramática, tá bem? 文章写得很不错. 文章写得很不错. Igual quando você for falar assim, ah, ele fala muito bem chinês. Então, precisa colocar o chinês antes do verbo falar. 他汉语 ou então 中文, né, que a gente está aprendendo. 他中文说得很不错, tá? 很不错 a mesma coisa que 很好, tá bom? A mesma coisa, tá? 那么他喜欢写文章, ele gosta de escrever artigos. 文章写得很不错, ele escreve muito bem artigos. 普通话也说得非常标准. De novo, é a mesma estrutura, tá? Aparecendo esse te aqui, essa partícula, que junta a qualidade ao verbo. Aqui, o verbo é 说, falar, né? E aí, o objeto, que é o mandarim, colocou antes do verbo falar, né? 普通话也, aqui é 也, é o também, né? Então, ele escreve, além de escrever bem, ele também fala muito bem, né? 普通话也说得非常标准. 普通话 significa mandarim. 普通话也 também 说得非常标准. 标准 significa padrão, tá? Quer dizer que tem uma pronúncia certinha, tá? 非常 é muito, mesma coisa que 很, tá? Só que 非常 é um pouco mais que o 很, tá? Então, 非常标准 significa muito certinho. Então, ele fala mandarim muito certinho, tá? Só que aí, entre falar e muito certinho, a gente precisa colocar esse te, porque muito certinho é uma qualidade da ação falar. E aí, ele está falando o quê? Falando mandarim, que é o objeto da frase, e aí a gente precisa colocar o mandarim antes do verbo falar, que é antes do verbo 说. Por isso que a frase ficou assim, tá? 普通话也说得非常标准. 普通话也说得非常标准. Próxima frase. 朋友们 os amigos, né? 朋友们, tá? 朋友 é amigo, 们 plural ficou os amigos. 朋友们觉得 significa acham, de opinião, ou sentir também, tá? Aqui, nesse caso, é achar de opinião, né? 朋友们觉得 os amigos acham, né? 他做记者, ele sendo jornalista, tá? Esse 做 aqui é o verbo fazer, né? Professora, não é verbo fazer? É verbo fazer, mas ele também serve como ser profissão, tá? Ser alguma profissão. Então, 他做记者, ele sendo jornalista, tá?
os amigos acham que ele, né, dele ser jornalista, tá? 挺合适的 é bastante compatível com ele, tá? 挺 alguma coisa de significa bastante. 合适 significa compatível, combina com, tá? Combina com ele, no caso, tá? Então, os amigos acham, se ele for jornalista, vai ficar, né, combina bastante com ele, tá? 朋友们觉得他做记者挺合适的。朋友们觉得他做记者挺合适的, tá? Então aqui os amigos acham que ele combina muito para ser repórter. Aqui para ser repórter tá no final, em chinês está aqui, né? Os amigos acham muito adequado o quê? Né? Então eles precisam colocar o sujeito, né, do assunto, o núcleo antes, né, do adjetivo adequado, tá? Ser jornalista é muito adequado, por isso que coloca antes aqui, tá bom? 那么朋友们觉得他做记者挺合适的, tá bom? E aí, Wang Hua的爸爸, e aí o pai de Wang Hua的爸爸é 大学里的 da faculdade, da universidade, 教授, um professor, tá? Qual a diferença entre 教授 e 老师? 教授é o professor de laboratório ou de universidade. E 老师 é professor de curso, como eu, professor de ensino médio, de ensino primária, né? Ou de cursos, né? Então, aí são 老师. Agora, professor de universidade ou de laboratório, ou um professor, né, de laboratório, é 教授, tá bom? 教授, um doutor, né? Um doutor. 教授, tá? Então, Wang Hua的爸爸, né, o pai de Wang Hua, 是大学里的教授. Então, ele é um professor, né, de universidade. 是吗? 教学里的, né, de universidade. Então, vem antes, tá bom? 王华的爸爸是大学里的教授，他也想让王华做记者。Ele也想 também gostaria de 让王华de deixar, de permitir, de pedir, tá? 让王华, né, o 王华 做记者 ser jornalista, tá? Então, o pai dele também gostaria de pedir o Wang Hua ser jornalista. Literalmente é isso, tá? 他也想让王华做记者。他也想让王华做记者。可是 mas é a mesma coisa que 但是 mesma coisa que 不过，tá? 可是 mas 王华觉得 ele acha 做记者 ser jornalista 要 precisa 经常 frequentemente 出差 viajar a trabalho。可是王华觉得 ele acha 做记者 ser jornalista 要 precisa 要 profissão não é querer, sim, é querer, mas aqui faz parte da palavra 需要, que significa precisar, tá? 经常 significa frequentemente, sempre, frequentemente, 经常 出差 viajar a trabalho. 出差 viajar a trabalho. Então, ele acha, né, que precisa viajar a trabalho sendo jornalista, né? 可是王华觉得做记者要经常出差。自己挺懒的 então ele acha ele mesmo é bastante preguiçoso, tá? Esse 挺 blá 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 de a gente já viu, né, um pouco antes. E aí o 懒 significa preguiçoso, então 挺懒的 é bastante preguiçoso,
Ele acha que ele mesmo é bastante preguiçoso, né? 自己挺懒的，自己挺懒的，不喜欢 não gosta， 到处é para qualquer lugar, tá? Para qualquer lugar. 跑 é correr, né? Nesse caso é viajar, representa viajar, não é só correr, né? Representa viajar ou voar, né? Ou se deslocar, tá bom? Então, 不喜欢到处跑，到处é um advérbio de lugar, então vem antes da ação 跑, de correr ou locomover ou deslocar aqui, tá? Então, ele não gosta de ficar se deslocando, né, para todos os lugares, tá? 不喜欢到处跑，不喜欢到处跑。王华想当作家。Então, ele mesmo, o Wang Hua xiang, tang, gostaria de ser. Aqui é o primeiro tom, tá? Tang, primeiro tom, tá bom? Deve ser o primeiro tom aqui, tá? 作家 significa escritor, tá? 作家. Então, esse tang é a mesma coisa que o 做 aqui, é para dizer ser alguma profissão. Wang Hua xiang dang 作家, ele gostaria de ser escritor, 好吗? Wang Hua xiang dang 作家. Por quê? Né? 为什么? Por que ele quer ser escritor? 那么他觉得 ele acha, né? 他觉得当作家 ser escritor 可以 pode 在家 em casa 上班 trabalhar. Então, trabalhar em casa. Em casa, advérbio de lugar, precisa vir antes da ação, da atividade 上班 trabalhar, tá? 他觉得当作家可以在家上班. Ele acha que, sendo escritor, pode trabalhar em casa. 他觉得当作家可以在家上班。还可以 ainda pode. 在报纸上 no jornal, tá vendo? O lugar sempre vem antes, né? No jornal. 还可以在报纸上写 escrever 自己喜欢的文章 escrever artigo. Mas que tipo de artigo? Qual a definição de artigo, né? Aí aqui a definição, a descrição de artigo vem antes, né? Do substantivo, né? Adjetivo sempre vem antes, que é 自己喜欢的, que ele mesmo gosta. Então, pode no jornal escrever artigos que ele mesmo gosta, tá? Por que que o no jornal vem antes, né, da ação escrever? Porque é advérbio de lugar, sempre vem antes da ação escrever. Porque a definição artigos que ele gosta, em português, né? Artigos que ele gosta, a definição vem depois, né? Só que em chinês precisa vir antes, por isso a expressão que ele gosta, né? Fica antes da palavra 文章, tá? Então, 自己喜欢的, ele mesmo gosta, 好吗? 还可以在报纸上写自己喜欢的文章。还可以在报纸上写自己喜欢的文章。这个职业比较适合自己。这个职业 essa profissão, esse emprego, essa profissão, essa carreira, 比较 é mais, 适合 combina, então 比较适合 é combina mais, tá? 比较适合, sim. É intensidade também, né? Vem antes do adjetivo. Advérbios vêm antes do adjetivo, tá? 比较适合 combina mais com si mesmo. 比较适合自己，好吗？这个职业比较适合自己。好吗，亲爱的同学 Muito bem, já expliquei toda a gramática, vocabulário, pronúncia também, já li devagarzinho, tá? Agora faz a anotação, tá? Qualquer dúvida que tiver estudando esse artigo, pode comentar, deixa suas dúvidas nos comentários. E não esquece de voltar ao início da aula, depois de estudar bastante, é claro, para acompanhar aquela leitura mais limpa, para ver se você entendeu tudo, tá bom? Também para ganhar a fluência, treinar sua audição.
tá? Então a gente se vê na próxima aula, 好吗？再见。